boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja conosco. Bem-vindos ao nosso estudo bíblico nesta quinta-feira. Juntos estudaremos uma porção da palavra do Senhor. Então, começaremos com uma oração ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, rendemos graças ao Senhor por este dia que o Senhor nos concedeu. E agora pedimos ao Senhor a Tua bênção, a Tua orientação sobre a nossa vida, para que entendamos a Tua palavra, que sejamos por ela guiados por Ti para a Tua glória. Em Cristo Jesus oramos. Amém. Queridos irmãos, o texto que nós tomaremos como base está na primeira epístola de Pedro, o capítulo 3, dos versículos 13 ao versículo 17. Primeira epístola de Pedro, capítulo 3, dos versículos 13 ao versículo 17. Diz assim a palavra de Deus: Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Amém. Hoje, queridos irmãos, nós pensaremos, à luz deste texto, no seguinte título: Remédio para o coração. Cristo. Eu gostei desse título de remédio, né? Na semana passada nós vimos um remédio para a ansiedade, que é a oração. Ali nós vimos em Filipenses o conselho do apóstolo Paulo para as ansiedades que rondam o nosso coração, as preocupações que muitas vezes somos inseridos. Mas hoje, então, nós veremos um outro aspecto, que é o aspecto do coração. Deixe-me lhe perguntar, então, como anda o seu coração? Ele está bem? Você tem feito alguns check-ups para verificar se está tudo bem? Como anda o seu coração? O coração é um órgão perfeito. Eu estava lendo hoje que ele executa um bombeamento de aproximadamente 100 mil contrações por dia. 100 mil contrações por dia é a atividade de um coração. Ora, então ele é um órgão importantíssimo, porque ele faz circular o sangue por todo o organismo. Assim, ele mantém a vitalidade de todos os órgãos e tecidos. É claro que essa não é a minha especialidade e também nem tenho pretensão alguma de falar do coração físico, mas a nossa preocupação hoje é sobre este coração no sentido espiritual, né? Como anda este seu coração espiritual, ele que é o centro da nossa vida. Bom, a primeira epístola de Pedro é bem familiar a nós, imagino eu. Nós já vimos alguns estudos no ano passado a respeito aqui desta primeira epístola, mas um dado muito interessante que nós devemos lembrar ao ler a primeira epístola de Pedro é que os irmãos que receberam esta carta estavam sendo assolados por diversos tipos de privações.
Muito provavelmente, eles estavam sendo perseguidos por conta da sua fé em Cristo Jesus, e isso por conta do imperador que estava perseguindo os cristãos. Então Pedro escreve esta carta fornecendo consolo para os irmãos em suas provações. Pedro, de modo geral, dá àqueles irmãos remédios, soluções, não paliativas, é claro, para os problemas que eles estavam enfrentando. Assim, nós podemos aqui ter na Epístola de Pedro, nós temos diversas orientações, mas algo me chama a atenção aqui neste trecho que nós lemos, que é a prática do bem. Veja como ele começa fazendo uma pergunta. Ora, quem é que vos há de maltratar? Há uma pergunta. A condição, se fordes zelosos do que é bom. Então a pergunta é, se vocês estiverem fazendo bem, então quem há de vos maltratar? Quem há de maltratar vocês? Melhor dizendo. E aí ele apresenta o contraste. Mas, ainda que venhas a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Ele apresenta então este contraste, dizendo que, olha, ainda que vocês sejam perseguidos por causa da justiça, e também nesta justiça que nós devemos entender, conforme nós já vimos em alguns outros sermões, que é a vida justa. Aqui ele está fazendo uma referência clara às bem-aventuranças, a última bem-aventurança, que é a da perseguição. Então ele está dizendo, olha, ainda que vocês venham a sofrer por causa da sua vida, ou da vida de vocês, da vida justa que vocês levam, vocês são bem-aventurados, vocês são afortunados por causa deste sofrimento. E aqui ele dá então uma ordem negativa. Continuando, ele diz, olha, não vos amedronteis, portanto, com suas ameaças. Então há uma ordem negativa. Olha, não fiquem com medo das ameaças do imperador ou de quem quer que seja que estavam perseguindo eles. Nem fiquem alarmados. Duas ordens negativas. E aí ele passa para a ordem positiva, para o mandamento positivo. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Aí ele dá a maneira pelo qual nós devemos ser ou santificar, sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Queridos irmãos, eu quero apenas me deter então no versículo 15, na parte A, que é o nosso estudo aqui. Entendemos esse contexto geral da carta, o contexto de sofrimento e esse contraste que o apóstolo Pedro está fazendo aqui. Eles não tenham medo e nem fiquem alarmados. Antes, o contraste, santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração. O que Pedro está dizendo aqui no grego, literalmente mas em seus corações separem Cristo como o Senhor. Então o primeiro ponto Cristo seja o centro do seu coração. É isso que Pedro está dizendo aqui. Esta santificação aqui é a ideia de separação. É separar a Cristo como o Senhor do coração. O que Pedro está dizendo é que Cristo seja entronizado em nosso coração. Que ele domine por inteiro. Que não haja um aspecto, uma dimensão do coração que não seja dominado por Cristo. Como nós sabemos, o coração na Escritura é o centro da vida, é a sede das emoções, dos sentimentos, dos pensamentos, da razão, da volição,
tudo está englobado no aspecto do coração. E Pedro está dizendo, olha, que Cristo seja o centro do seu coração. Então, ele está dizendo que Cristo seja o centro da sua vida, que ele seja entronizado. É isso que Pedro está querendo dizer aqui neste versículo. Então, o que nós temos é o seguinte, que nós, os cristãos, devemos consagrar a Cristo Jesus em nosso coração. O coração, ele é a parte central da nossa vida, conforme nós lemos em Provérbios 4 e o versículo 23. A gente já até sabe esse aqui de cor, certamente, mas vamos dar uma olhadinha lá. Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Veja que interessante. Ele está dizendo que a prioridade, o provérbio diz que a prioridade que nós devemos ter em guardar, em proteger, é o nosso coração. Dele procedem as fontes da vida. Assim, meus irmãos, o coração que é controlado por Jesus Cristo é um coração vivo, é um coração que bombeia, faz com que os órgãos do seu corpo, da sua vida espiritual, seja viva. Se o seu coração ele é controlado por Cristo Jesus, se Jesus é o centro do seu coração, então a consequência é que a sua vida espiritual será viva, porque ela será bombardeada com o sangue de Cristo Jesus, podemos dizer assim, porque ele vai dar a substância, a vitalidade que a sua vida espiritual precisa. É disso que nós estamos falando do coração, que Cristo precisa reinar nesse nosso coração. Aqui, meus irmãos, voltando então a 1 Pedro, capítulo 3 e o versículo 15, ele está fazendo uma referência a Isaías 8, versículo 13. Vamos lá para a gente entender aqui Isaías. Para ver o que Pedro está querendo dizer aqui. Isaías 8, 13. Diz assim: ao Senhor dos exércitos, a ele santificai, seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. Aqui, queridos irmãos, veja que há uma referência clara então a este texto que Pedro está fazendo. Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai. Isaías está dizendo, em resumo, que o povo de Israel não deveria temer o ataque dos assírios. Os assírios estavam invadindo e cercando e dominando todo o território ao redor. Mas Isaías diz, olha, ao Senhor temei. Vocês devem temer ao Senhor, santifiquem-se, separem-se ao Senhor. Ou seja, Isaías está dizendo, não temam os assírios, antes adorem ao Senhor. Então, em sua epístola, Pedro traz essa mesma mensagem de encorajamento que Isaías deu naquele contexto. Ele muda, porém, as palavras ao honrar Cristo como sendo o Senhor poderoso, de modo que ele seja o centro da vida. Ele está dizendo assim, olha, não temam, vocês não temam as perseguições, o Império Romano, os problemas. Antes, separem-se ao Senhor Jesus Cristo. Antes, seja Cristo o Senhor da vida de vocês.
Então, qual é a consequência? O que nós podemos inferir ou deduzir deste texto a partir dessa luz, né, da referência de Isaías e o que Pedro está querendo dizer? Podemos inferir, meus irmãos, que ter Cristo como centro de nosso coração nos fortalece nas provações. E isso é a ênfase que eu quero que os irmãos captem nesta noite. Repito, ter Cristo como centro do nosso coração nos fortalece nas provações. Meus irmãos, esses irmãos a quem Pedro escreveu essa carta só poderiam ter um consolo diante do sofrimento: Cristo Jesus reinando no coração deles. Quando Cristo, meus irmãos, reina em nosso coração, nós podemos vencer, nós somos fortalecidos para vencer os mais diversos sofrimentos, os mais diversos problemas. Só os venceremos com Cristo reinando absolutamente em nosso coração. Quando Cristo, queridos irmãos, é o centro do nosso coração, nós encontramos esperança, nós encontramos alegria, nós encontramos fortaleza, nós encontramos ânimo diante do sofrimento. Pedro queria lembrar aqueles irmãos que Cristo precisa ser entronizado no coração diante do sofrimento. O remédio para o coração é ter Cristo como o Senhor da sua vida. Eu estou lendo uma biografia, ela está até aqui perto. Eu estou lendo uma biografia muito interessante de John Knox, que é esse rapazinho barbudinho aqui, bonitinho. Ele foi um grande reformador na Escócia, e se teve uma pessoa que sofreu nessa vida foi Knox, foi John Knox, ou John Knox. Ele, um escocês de uma família bem humilde, ele era um rapaz muito tímido e também de baixa estatura, sem nada assim que lhe desse algum favor fisicamente falando. E ele era considerado um jovem fraco, simples e muitas vezes até não capaz para, fisicamente falando, a olho nu falando, ele não teria nenhuma resolução para fazer o que ele fez na Escócia. Mas algo chama a minha atenção nessa biografia, que o autor diz o seguinte sobre Knox: Cristo era o centro de todas as dimensões de sua vida. Isso, e somente isso, era o que tornava Knox tão poderoso em sua fraqueza. Isso aqui, meus irmãos, é de uma lição muito importante para nós, porque Knox, de fato, era um homem fraco, tímido. A primeira vez que ele foi pregar, ele saiu correndo de vergonha. Ele saiu correndo de vergonha, não conseguiu nem pregar. Só que o Knox diz que a virada, vamos dizer assim, na vida dele foi ter uma vida submissa a Cristo Jesus. Foi o que capacitou a fazer uma grande reforma na Escócia. Para os irmãos ter
uma ideia da transformação da vida de Knox foi que ele aturou um cerco de vários dias no castelo onde ele estava, com os franceses querendo destruí-lo. Então os franceses derrubam o castelo onde ele estava, leva ele juntamente com algumas pessoas para serem escravos na França. Ele foi escravo de galé francesa, o mais último ali do que um escravo poderia ser. Knox sofreu muito. Depois ele ainda voltou para a Escócia, pregou para a rainha da Escócia, pregou para a rainha da Inglaterra. Aí ele foi perseguido novamente na Escócia. Depois ele foi para Genebra e ficar um tempo com Calvino. Depois ele retornou para a Escócia e nesse último retorno ele promoveu, pela graça de Deus, uma grande reforma na Escócia, trazendo o protestantismo para a Escócia. Knox, meus irmãos, é um exemplo de fortaleza, ainda na fraqueza. Knox é um exemplo de fortaleza ainda em momentos difíceis. A biografia dele diz que ele sofre por conta desse período que ele passou, se eu não me engano, 19 meses como escravo de galé. Ele, sendo açoitado, maltratado, ele contraiu várias doenças. Então a vida de Knox era uma vida muito sofrida, ele sofria com várias doenças. E ele diz que o que o capacitou diante da sua vida foi ter Cristo como sendo o centro de toda a sua vida, o centro de todas as circunstâncias. Ele diz, Knox: não busquei eminência, glória ou riquezas. Minha honra era que reinasse Cristo Jesus. Isso para mim, meus irmãos, e penso que para nós é de uma beleza singular. Nós devemos buscar a honra de Cristo, nós devemos buscar que Cristo reine sempre em nossos corações, em nossa vida, para que Cristo então seja glorificado e exaltado. Diante de tudo isso, a minha pergunta para você é esta: Cristo tem reinado em seu coração? Você tem tido Ele como o centro da sua vida e o centro da sua existência? É preciso, queridos irmãos, que Cristo reine no nosso coração. Sabemos que o nosso coração é mau, desde a mais tenra idade. Gênesis nos diz, no capítulo 6, se eu não me engano, que a inclinação do nosso coração é má, desde a meninice, desde a infância. É preciso então que nós nos submetamos ao senhorio de Cristo, nos submetamos a Cristo como sendo o Senhor de nossa vida e de nossa existência. Assim, eu encerro o nosso estudo nesta noite, dizendo que o remédio para o coração é que Cristo seja o Rei dele e governador. Oremos. Bendito Deus e eterno Pai, graças te damos por este momento de estudo e rogamos ao Senhor que Cristo seja formado em nosso caráter, que Cristo seja formado em nossa vida, para que assim como Ele é o nosso irmão primogênito, nos parecemos com Ele. Oramos em Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Muito obrigado pela presença de todos os irmãos. Nos vemos no domingo pela manhã, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço.